Seja bem-vindo a mais uma aula e a mais um módulo do nosso curso de Python, onde a gente vai aprender aqui basicamente um conceito muito importante, que são os pacotes e os módulos. Em Python, a gente pode simplesmente escrever todo o nosso programa num script só. Não há, teoricamente, um grande problema nisso no funcionamento. O grande problema que a gente vai encontrar é na organização. A gente não só programa para a gente programa também para os outros. Então, muitas vezes, você vai criar um programa que outra pessoa vai precisar mexer, atualizar, corrigir alguma coisa, e isso com certeza vai dar muita dor de cabeça para aquela pessoa caso você não tenha feito uma divisão correta de tudo, ok? O que acontece aqui é que os pacotes e os módulos são como se fossem pequenos programas que a gente usa para importar dentro do nosso código e assim separar a lógica, deixar ela mais simples, inclusive compartilhar para que outras pessoas possam utilizar as ferramentas que a gente tem, que a gente criou. Inclusive, muitas ferramentas que são usadas no Python são disponibilizadas gratuitamente para você utilizar e conseguir ter bons resultados. Tá? Indo aqui direto, a gente vai começar a nossa primeira aula, ver o que são módulos em si. E aquilo que eu disse, basicamente um módulo é um conjunto de funções, de informações, de instruções que o Python tem, que é, na verdade, um outro script de Python em si. Tá? A gente pode criar um módulo, basicamente, criando um script com um nome específico, criando funções para ele, né? E no nosso programa principal, a gente só vai precisar fazer o quê? Importar aquele módulo. Importando esse módulo, a gente pode, inclusive, usar ele desse jeito, ou usar aquele método de falar from my module e utilizar from my module import e importar algum método só, um variável, objeto que a gente queira, ou mesmo importar o my_module as e dar um nome para ele, para a gente poder trabalhar no nosso programa de um jeito mais fácil, tranquilo, ok? Existem muitos módulos que são já fornecidos automaticamente pelo Python, que a gente chama de módulos built-in, ou seja, você não vai precisar instalar, pegar de outro lugar, principalmente se esse programa for compartilhado com outra pessoa em outro computador. A única coisa é que a pessoa precisa estar com a mesma versão do Python que a sua, sendo que a maioria desses módulos eles são mesmo para versões desde desbobeado do Python 2, ok? Um primeiro exemplo que eu trago aqui é o módulo Math, que traz, no caso, operações matemáticas, valores complexos, constantes, como por exemplo π, e outras funções que podem dar um certo trabalho quando a gente vai trabalhar com contas e a gente não quer usar só os operadores, né, de uma maneira mais, vamos botar assim, crua, porque muitas operações vão exigir um certo, como a gente fala, uma certa precisão, um cálculo diferente. E, por exemplo, para tirar a raiz quadrada, que é o square root, que no caso é esse método aí, sqrt, a raiz quadrada de 16 é 4, vai sair ali. A gente, no caso, só precisa importar o módulo, dar um nome para ele ou deixar do jeito que está e chamar o método como se esse módulo fosse um objeto por si só, né? Uma classe por si só. A diferença é que ele não vai ter nome, começar com nome maiúsculo, a não ser que você dê isso. Mas o normal é, quando a gente está trabalhando com módulos, não dá nenhuma letra maiúscula, tá certo? Outro é o datetime, que a gente já aprendeu a mexer por aqui, né? Nesse caso, a gente vai chamar aí para pegar o momento atual. No caso ali, está sendo um pouco prolixo aparentemente, porque eu não dei um alias, que a gente chama, né, que é um nome, ou não importei só o datetime dentro do datetime. Então ali está usando duas vezes, porque a gente está usando basicamente o nome do módulo mais o nome do objeto da classe que a gente quer. Outra coisa aí, no caso, seria o módulo OS, que traz para a gente funções, né, do sistema operacional. Muito útil para quando você quer criar pasta, você quer remover pasta, quer mudar algo de um diretório para o outro. A gente tem também o sys, que vai basicamente dar funções do intersistema, né?
do interpretador do Python. Isso aí é um recurso que dificilmente você vai usar de cara, tá? Porque ele vai ter alguns poucos métodos que você realmente vai conseguir usar sendo iniciante, mas para quem tem toda a habilidade com OS, com Sys, vai conseguir realmente fazer algo potente e eficiente, tá? Outro módulo aqui, outros dois built-in que são muito utilizados, é o módulo JSON. JSON é a abreviação de JavaScript Object Notation, ou notação de objeto JavaScript. É uma linguagem de declaração onde você trafega dados. Antes a gente usava a linguagem XML, hoje a notação a gente usa o JSON, que é mais fácil, mais simples, mais enxuto principalmente, e que é convertido rapidamente. A gente consegue recuperar e entregar dados de objetos, assim como ler e escrever usando módulos web, né, de HTTP, requerimentos e tudo, que é o que a pessoa que vai trabalhar com o back-end vai utilizar bastante, tá? Então, se você tem o objetivo de trabalhar com web, então você vai precisar entender de JSON, e esse pacote ele faz muita coisa que você teria que fazer na mão, de um jeito trabalhoso, difícil, demorado, ele faz rapidinho para você. Outra opção aqui interessante é o método random, que traz aí números aleatórios. Só para constar, o computador ele tem um problema sério em gerar coisas aleatórias, ele só entende coisas lógicas e certas. Então, até os números aleatórios, existe uma equação muito complicada por trás, mas é até possível descobrir qual número vai sair, mas isso é realmente complicado. Mas no caso, você precisar de um número aleatório para um sorteio, para um jogo, para alguma coisa, esse módulo é mais do que eficiente. No caso ali, ele está gerando um número aleatório de 1 a 10 inteiro, né? Mas a gente também consegue fazer isso, no caso, de um jeito mais eficiente. Vocês vão me desculpar, porque eu estava na pressa, acabei colocando tudo em inglês ali na anotação, mas se você precisar utilizar esses módulos, eu recomendo você que dê uma olhadinha neles. Tem vários tutoriais na internet, não adianta eu passar um por um, porque aí a gente teria outros cursos à parte, né? Seria um grande trabalho mesmo, tá? Então, basicamente é isso. Aprendemos aí o que são módulos, e na próxima aula a gente vai aprender sobre o que são pacotes, que também são extremamente importantes para a gente entender um pouco mais sobre o que é a programação do Python. Então, um grande abraço e até a próxima.